E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Algorito e sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um oferecimento da MS Tech. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, tá dando o que falar. Todo mundo só fala de inteligência artificial para aumentar a produtividade, né? Mas por baixo dos panos está crescendo um sentimento de raiva, de repulsa mesmo. Então, bora investigar por que essa tecnologia, que foi vendida como a grande solução, está na verdade virando motivo de ódio. E essa frase resume perfeitamente o centro da nossa conversa. Sabe, por trás de toda aquela conversa bonita das empresas, das promessas de um mundo mais eficiente, existia um racha gigantesco se abrindo. O que antes era só um pé atrás, um certo ceticismo, hoje virou uma revolta bem emocional. E olha, a gente não está falando só daquele medo básico de perder o emprego, não. O buraco é bem mais embaixo. É uma crise de confiança que mexe com a relação entre todo mundo. Empresas e funcionários, criadores e a própria tecnologia. Para a gente conseguir navegar por esse território, que é bem complexo, eu montei aqui um mapa para a gente seguir. Primeiro, vamos entender essa tal crise de confiança. Depois, a gente vai cavar fundo para descobrir as raízes do ódio. Em seguida, vamos ver como isso tudo está virando ação de verdade, a revolta no mundo real. Daí, a gente explora uma mudança de paradigma que é super necessária e, por fim, a gente discute que ferramentas a gente tem para construir um futuro humanocêntrico. Vamos nessa? Então, vamos começar por esse contraste, essa dissonância que está no ar. Pensa só, de um lado, o Vale do Silício injetando bilhões e bilhões de dólares em ferramentas de IA, prometendo um futuro lindo, super eficiente, sem nenhum problema. E do outro lado, a gente vê o pessoal da vida real, profissionais, artistas, o público, todo mundo exausto, com ranço e se recusando a engolir essa tecnologia de goela abaixo. E isso, de verdade, não é uma simples resistência à mudança. E aqui está o pulo do gato, o ponto central de tudo. O motivo de tantos projetos de IA estarem fracassando nas empresas não tem nada a ver com código, não é bug no sistema. As pesquisas mostram que os maiores obstáculos são humanos, são comportamentais, emocionais. A gente está falando de gente se sentindo injustiçada, com um medo real de se tornar irrelevante e que chega até a sabotar os projetos de propósito de forma silenciosa. São pessoas se sentindo ameaçadas e, principalmente, desrespeitadas. Ok, agora vamos aprofundar um pouco mais. Para entender de onde vem essa reação tão forte, a gente precisa ir além do superficial. A gente tem que olhar para as fontes filosóficas, éticas, existenciais mesmo desse ressentimento todo. Esse ódio contra a IA não surgiu do nada, sabe? Ele é alimentado por queixas muito sérias e bem fundamentadas sobre como essa tecnologia foi pensada, construída e como ela está sendo empurrada para a gente. A gente pode resumir esse ressentimento em 3 grandes pilares. O primeiro é a forma como a IA simplesmente desvaloriza a habilidade, a maestria, o esforço de uma vida inteira de um ser humano. O segundo é essa sensação de roubo, de violação em escala industrial, com dados sendo extraídos sem permissão e sem pagar um centavo por isso. E o terceiro, que talvez seja o mais perturbador de todos, são as conexões que alguns críticos fazem entre essa busca por uma inteligência geral e ideologias bem sombrias de exclusão como a eugenia. O que essa frase captura é um verdadeiro insulto existencial. Pensa bem, quando uma IA consegue imitar em segundos um trabalho que um profissional sênior levou anos para aprender a fazer, a mensagem que fica não é de ajuda, de empoderamento. A mensagem que esse profissional recebe é simplesmente devastadora. É como se a identidade dele, a carreira, a expertise, tudo o que ele construiu fosse, no fim das contas, descartável. Um custo que precisa ser cortado. E para piorar essa ferida, tem a base moral, digamos, bem questionável em que esses sistemas todos foram construídos. Os tais LLMs, os grandes modelos de linguagem por trás do ChatGPT e outras IAs, não brotaram do chão. Eles foram alimentados com uma raspagem, uma varredura indiscriminada da internet. Livros, artigos, códigos, arte, simplesmente pegaram tudo, sem pedir licenças, sem pagar direitos autorais. O jornalista Will Oremos resumiu de um jeito brutal: milhões de livros morreram para que o Claude pudesse viver. Isso só reforça a ideia de que a IA não é democrática. Ela é, na verdade, predatória. E é aqui que a crítica fica ainda mais pesada.
Existe um documentário, o Ghost in the Machine, que traça um paralelo bem assustador. Ele compara essa obsessão do Vale do Silício em medir e quantificar a inteligência com a lógica pseudocientífica da eugenia, que no passado usava métricas completamente enviesadas para criar uma hierarquia de valor entre seres humanos. O argumento é que a busca pela IA geral repete essa mesma lógica, onde uma pequena elite decide, com base em critérios que eles mesmos criaram, o que é um raciocínio válido, e, no processo, eles embutem ali seus próprios julgamentos sobre o que é cultura de valor e o que pode ser jogado fora. Bom, todo esse cenário acaba gerando um fenômeno psicológico bem específico, que os pesquisadores chamaram de AI Anxiety, ou ansiedade da IA. E é muito importante entender que isso é bem diferente de qualquer medo de tecnologia que a gente já viu antes. Não é sobre um robô substituindo o trabalho braçal, é sobre uma ameaça direta à nossa relevância intelectual, ao nosso propósito de vida, à identidade que a gente constrói com base no nosso conhecimento. E essa tabela aqui mostra essa diferença de um jeito brilhante. A ansiedade da automação lá do passado era focada no trabalho manual, e no fundo era um medo econômico, de grana. A tecnologia era previsível. Agora, a AI Anxiety atinge em cheio o trabalho intelectual, o trabalho criativo. O medo não é só de dinheiro, é existencial, e a tecnologia é uma caixa preta, opaca, que imita o pensamento humano. Isso torna a ameaça muito mais pessoal, invasiva e sinceramente desorientadora. E todo esse mal-estar, essa angústia psicológica e filosófica não ficou só na teoria, em artigos ou conversas de café. Não mesmo. Isso explodiu. Se transformou em ações coletivas gigantescas que estão chacoalhando indústrias inteiras e lotando os tribunais. Vamos ver agora como esse ódio todo virou ação concreta. Essa linha do tempo mostra bem a escalada dessa resistência. Tudo começou a ferver de verdade em 2023, com aquelas greves históricas em Hollywood. Roteiristas e atores pararam tudo, lutando contra a desvalorização do trabalho deles. Em 2024, o que a gente viu foi uma avalanche de processos judiciais. Em 2025, veio a bomba do relatório do MIT, que escancarou o fracasso da IA nas empresas. E olhando para o futuro, em 2026, o selo Not AI, que significa não feito por IA, deixou de ser coisa de nicho e virou uma demanda do mercado, quase um selo de autenticidade. Essas batalhas na justiça são o epicentro da revolta. Gigantes como o The New York Times, além de autores e artistas, estão processando as Big Techs. E a acusação é basicamente a mesma em todos os casos. Essas empresas construíram seus impérios em cima de roubo, usando material protegido por direitos autorais, sem pedir permissão. E o pior é que o produto final que eles criam compete diretamente com os próprios criadores, destruindo o mercado deles. E essa revolta não está rolando só nos tribunais, não. Dentro das próprias empresas, a história é de um fracasso retumbante. Dá uma olhada nesse gráfico. É chocante. O projeto Nanda, do MIT, descobriu que 95% das iniciativas de IA simplesmente não conseguiram provar que deram algum retorno financeiro. 95%. E por quê? A resposta não está na tecnologia. Outro estudo, da ProSci, viu que 63% dos problemas são humanos. São os funcionários que sentem que estão treinando a máquina que vai substituí-los. Então, o que eles fazem? Praticam a desistência silenciosa ou até sabotam de propósito, dando o mínimo de informação possível para a IA da empresa. Bom, olhando para esse cemitério de projetos fracassados e para uma força de trabalho que está basicamente em pé de guerra, fica bem claro que o jeito que as coisas estão sendo feitas não é sustentável. E isso nos traz a um ponto de virada aqui na nossa análise. A gente precisa urgentemente mudar o paradigma. Abandonar essa filosofia tóxica de substituição e abraçar uma abordagem de empoderamento de verdade. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O modelo de substituição enxerga a IA como uma ameaça, uma coisa autônoma, uma caixa preta que gera medo. Já o modelo de empoderamento coloca a IA no seu devido lugar, como uma ferramenta que colabora, que é transparente. Em vez de ser uma caixa preta que cospe ordens, ela vira uma espécie de consultor de segunda opinião, que te dá dados, te dá suporte, mas a decisão final, a dignidade profissional, isso continua na mão do especialista humano. Mas só mudar o discurso não adianta nada. Essa mudança de filosofia precisa vir acompanhada de ações bem concretas que envolvam dinheiro. Primeiro, sharing the upside, ou seja, compartilhar os ganhos.
Os lucros que a IA gera têm que ser divididos com os funcionários que ajudaram a implementar, seja com bônus, royalties, o que for. E segundo, um compromisso sério em contrato com o reskilling, a requalificação. A economia que a automação gera tem que ser reinvestida em treinar as pessoas, e não em simplesmente financiar demissões em massa. Tá, mas como é que as empresas podem colocar essa nova filosofia em prática? A boa notícia é que já existem modelos, frameworks bem robustos sendo criados e usados com sucesso. Eles dão um mapa bem claro para uma governança de IA que coloca o ser humano, a ética e a dignidade no centro de tudo. Um exemplo excelente é o Framework Pure, criado pelo DBS Bank. Lá, antes de qualquer projeto de IA ser aprovado, ele tem que passar por 4 filtros, sem negociação. Tem que ter um propósito claro, os resultados não podem ser surpreendentes ou prejudiciais, tem que ser respeitoso com os dados e a privacidade de todo mundo e, o mais importante, as decisões da IA têm que ser explicáveis. Nada de caixa preta. O resultado disso? Eles não só evitaram a resistência interna, como geraram um retorno de 274 milhões de dólares. E para desenvolver o capital humano tem o Framework Leaders, da Universidade de Michigan. Ele é um roteiro completo para diminuir o gap de habilidades na era da IA. Começa com alfabetização e capacitação, passa pela aplicação prática, pelo desenvolvimento e, o que é crucial, foca muito em ética, em pesquisa e no impacto que a tecnologia tem na sociedade como um todo. É um guia completo para requalificar as pessoas de um jeito mais humano. E com isso a gente chega na nossa conclusão. A jornada que a gente fez hoje deixa uma coisa bem clara. O maior obstáculo para o avanço da IA não é a velocidade do nosso processador, nem a arquitetura das redes neurais. O desafio de verdade, o campo de batalha onde tudo vai ser decidido, é social, é ético, é relacional. É sobre uma negociação muito complexa sobre qual é o lugar que essa tecnologia vai ocupar nas nossas vidas, nas nossas empresas e na nossa sociedade. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. A inteligência artificial vai ser uma força que substitui e desvaloriza a experiência humana ou vai ser uma ferramenta que empodera e amplifica essa experiência? Não existe um destino traçado, sabe? A tecnologia é só uma tela em branco. A direção que a gente vai tomar é uma escolha. E é uma escolha que a gente está fazendo agora, nesse exato momento. E ela vai definir não só o futuro do trabalho, mas o que significa ser humano num mundo cada vez mais automatizado. Toda essa nossa análise foi construída com base em várias fontes bem aprofundadas, que incluem desde relatórios de mercado, podcasts, documentários e frameworks acadêmicos, que estão todos listados aqui para quem quiser conferir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Até a próxima!